passamos agora a um outro painel importante, que é sobre transformação e reinvenção de pessoas e empresas. Teremos nesse painel o Andrei Vasli, consultor, e a Cecília Puig, da Argentina, editora, jornalista, apresentadora, grande líder da Argentina, que vai falar conosco aqui no FOPA 2020. Então, Cecília, você coordena aí com o Andrei, vocês têm 15 minutos. Muito obrigado. Você está sem som, Cecília? Cecília, precisa ativar o som. Ainda está sem som. Ativar som, vê se você acha. Cecília, qualquer coisa, tira o fone que volta a funcionar o som. Cecília, ela disse que se você tirar o fone, volta o som. Por enquanto, senhor Geraldo, vamos passar a palavra para o senhor Andrei. Enquanto a Cecília organiza, Andrei, pode começar. Boa tarde, boa noite, quase já, né? Para todos, antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo convite para poder participar. Parabéns, Agostinho Turbian, Dr. Geraldo. Prazer ficar com vocês, evento fantástico. Então, para trabalhar um pouco sobre reinvenção e transformação, né? Cecília, está ouvindo agora? Não? Aham. Ok. Nós conversamos um pouco antes sobre essas transformações, como que acontecem, né? Para eu começar primeiro com uma das primeiras minhas, faz uns 27, 28 anos atrás, meus pais tinham uma casa lá na Eslovênia, no país da minha origem, alto em montanhas, uma vila pequena de 15 casas, mais ou menos, toda cercada por montanhas de mais de 2.000 metros. Eu estava um dia lá, à tarde, lendo um livro e, de repente, comecei a perceber um barulho. Depois, mais tarde, eu descrevi isso como uma batalha de vida e morte. O que estava acontecendo? Uma mosca tentou sair fora do quarto pela janela. Bateu na janela, caiu no chão, levantou mais uma vez na janela, caiu novamente, tentou terceira, quarta, quinta vez, me parece que cada vez mais forte e sem resultado, sempre caiu, né? Na cabeça daquela mosca deveria ter que, se eu tento talvez um pouco mais forte, uma vez dá certo e eu vou conseguir sair fora pela janela. Infelizmente, essa estratégia para a mosca não funcionou. Depois de um tempo, desistiu, caiu, morreu. E eu comecei a pensar, primeiro eu comecei a me questionar quantas vezes eu fiz talvez algumas coisas parecidas na minha vida. Como que isso acontece com o ser humano? Pensando, eu quero resolver uma coisa, vou desse jeito, se não vai dar certo a primeira vez, vou tentar mais forte e mais forte, mas talvez não é sempre assim que as coisas funcionam. Porque, de outro lado do quarto, uns 3 metros, a porta estava aberta. Então, essa mosca, apenas mudando um pouco a direção, poderia ter saído fora e voar. Então, um resultado disso é quantas vezes nós podemos
pensar um pouco, talvez parar e pegar um rumo diferente, fazer uma mudança nas nossas perspectivas, nas coisas que nós estamos fazendo. Talvez conseguimos um resultado melhor. Talvez nem sempre o fazer uma determinada coisa com mais esforço é o resultado. Talvez tenha horas... Tá me ouvindo, André? Que... Como? Você pode me ouvir agora? Agora sim, agora sim. Ai, que legal, me desculpa. Bom, desculpa, boa tarde para todos, prazer de vê-los. Acho que foi um problema do áudio, que eu tinha os auriculares, por isso. Mas que luxo participar e estar ouvindo a sua apresentação, porque fala das pessoas, né? Num tempo de tantas mudanças, com tantas dificuldades. Por isso que vamos dizer, uma das conclusões dessa história que estava falando, que talvez estamos vivendo um momento que a gente precisa um pouco parar, pensar, sossegar e ver como que nós podemos pegar talvez um rumo diferente, fazer as coisas da maneira diferente. Nem sempre é tudo em velocidade. Tem horas que realmente precisamos parar e ver quais opções que existem para podermos fazer o próximo passo. Dar essa repensada, né? Agora, a gente sempre falava, não temos tempo para fazer nada. Hoje temos um dos valores mais importantes, temos o tempo, né? E nesse fórum de FOPA, que é uma honra estar aqui com a participação do senhor presidente Geraldo, você falou de economia, você falou de sustentabilidade, mas são as pessoas as que geram esse valor econômico. Então, a minha pergunta, Andrei Vasle, que você é um coach, que você é renomado, fez tanto coaching para executivos de alto nível, de corporações internacionais, quais são as ferramentas que as pessoas podem desenvolver ou aproveitar num momento de crise como esse para pensando nessa retomada? Pergunta interessante. Faz uns 2 meses atrás, que participo num grupo de coaches dos vários países, nós, por incrível que pareça, chegamos numa conclusão, que era, vamos voltar bem no básico. Bem no básico. Não é momento agora de fazer muitas novidades, mas cuidar de nós mesmos. Cuidar de nós mesmos quer dizer, tem hora que tem que pensar em gente, como que conseguimos parar, pensar, respirar, descansar, se alimentar bem, cuidar da nossa saúde, né? Porque outro dia nós conversamos, tem pessoas, claro, que reclamam saúde pública e não sei o quê, mas depois você vê, quando você pergunta a essas pessoas, tá, mas o que você faz para a sua própria saúde? Você se alimenta bem, você descansa, você faz exercícios físicos. Se não, também não adianta muito reclamar, né? Isso é uma coisa. E outra coisa que achei muito importante era o seguinte, alguns anos atrás, acontece isso, você vai na empresa, basicamente todo mundo fala metas, objetivos, principalmente. E começamos a experimentar um pouco e falamos o seguinte, tudo bem, se nós estamos nesse momento aqui e nós temos a meta e o objetivo que fica um pouco mais lá na frente, vamos tentar fazer primeiro que nós vamos abordar nossos medos, nossas incertezas, dúvidas, sistematicamente, uma por uma. E o resultado foi muito interessante, porque quando nós fizemos isso, quando nós tratamos de uma maneira, resolvemos, abordamos, parece que o caminho depois para frente fluiu muito melhor. Então, de novo, nesse tempo que nós estamos vivendo, parece que qualquer lugar você vai, você olha, tem medo para lá, medo para cá. Para um pouco, respira fundo. Toma cuidado de você, da sua neurologia. A primeira coisa que, por exemplo, nós estamos falando na área de produtividade.
pessoas perguntam o que eu posso fazer para ser mais produtivo. A minha resposta sempre é: primeiro, cuida da sua energia, porque se você não tem energia, não adianta falar da produtividade. É um momento também, os americanos falam, either if you think you can, or you cannot, you're right. Se você pensa que você consegue, consegue. Se você pensa que você não vai conseguir, tem razão, né? Então, também se focar na sua própria confiança, como você falou, nesse equilíbrio, que é difícil, porque o isolamento também gera ansiedade, gera depressão. Então, manter esse equilíbrio entre a mente, o coração, o espírito, né? E aproveitar esse tempo para dar essa repensada, como você bem falava. Qual acha que é a importância das palavras na construção das realizações? As pessoas, algumas vezes, passam do pensamento a agir, mas não dão esse tempo para falar, para expressar, para repensar seus projetos. Acha que este tempo de isolamento dá para fazer um esforço nesse sentido? Eu diria o seguinte, tem duas coisas que eu gostaria de comentar aqui. Primeira é, quando estamos falando palavras, de uma maneira pode pressupor que nós estamos nos referindo à comunicação. Quando nós estamos falando de comunicação, sempre a pergunta é: que tipo de comunicação? Eu perguntei uma vez, mulher num curso, comunicação com quem? Ela falou, como se comunica com outras pessoas. No meu entender, isso vai eu gosto de abordar um passo antes. E isso é como nós estamos comunicando com nós mesmos, como nós estamos conversando com nós mesmos. Esse diálogo silencioso, nós estamos conversando 24 horas por dia praticamente com nós mesmos. Que tipo de palavras que nós estamos falando para nós? Várias vezes pergunto, maneira que você está conversando com você mesmo, você conversaria assim com seu melhor amigo? E se sim, o que ele faria com você? Ele te aguentava ou não? Isso é uma colocação. Outra é, eu fiz desde que essa crise começou toda, entrevistei mais de 50 empresários executivos, diretores das empresas, para entender qual que é o processo mental, como que eles lidam com todas essas mudanças. E foi muito interessante. Basicamente, podemos dividir em 3 grupos como eles agem, ou reagem. Um grupo, mais ou menos 1/3 de pessoas, ficou relativamente perdido, de uma maneira não estava se conseguindo achar, e assim, o que eles têm em comum? Começa a se mostrar uns padrões de comportamento. Primeiro, excesso de informação, excesso de tempo ficar na frente da televisão, internet, sendo bombardeado pelas todas as notícias. Aí começam palavras tipo crise, culpa e parecido. Em média, essas pessoas usaram esse tipo de palavras 3, 4 ou 5 vezes mais frequente do que outro tipo de palavras. Aí agora, se vamos para outro polo, para grupo de pessoas que se deu bem melhor, não quer dizer que não tinha problemas, mas lidou com mais facilidade, aí podemos descobrir que eles usaram mais palavras tipo foco, estratégia, plano, energia, esse tipo de novo, com muita mais frequência do que outros. Quer dizer, é muito importante pensar que tipo de palavras que nós estamos, gostaria de dizer, escolhendo, não usando, mas é uma escolha. Como que nós vamos, que tipo de palavras nós vamos escolher, como que vamos usar isso? Então, tem um tipo de comportamentos, hábitos bem diferentes. Mas acha que tem alguma relação entre um estilo mais positivo e um estilo mais negativo da personalidade? E quais são esses tipos de personalidades que ajudam nesse contexto difícil, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia que gera uma crise de saúde mundial.
além da crise econômica, que são todos os assuntos que preocupam. Sim, aqui tem talvez até alguns desafios, provocações, que são o seguinte: nós sabemos, orientais muito usam crise, nem sempre é crise para todo mundo. Sempre alguém acha oportunidade nisso. Então, uma coisa é, tudo bem, o mundo obviamente não é ideal, nem de longe. Mas será que tem oportunidade aqui? Onde que posso achar meu nicho, minha oportunidade? Porque, de novo, do jeito como o cérebro funciona, onde que nós vamos focalizar, vamos perceber mais. Se eu vou perceber mais em problemas, vou perceber mais problemas. Se eu vou focalizar mais em soluções, vou perceber mais soluções. Isso quer dizer que não vou focalizar nos problemas? Não, de jeito nenhum. Eu quero conhecer, quero entender como que é problema, como que defino esse problema. Mas uma vez isso feito, vamos para a solução. Vamos dedicar mais tempo, esforço, energia para as soluções. Isso que é muito importante, né? Tem algumas pessoas que, por exemplo, é impressionante com quais se trabalha, que são loucas por resolver problemas. Que mostra cada problema, deixa eu ver, deixa eu resolver. Né? Tem alguns que não agem assim, que têm um certo medo de enfrentar problemas. Né? Então, convido talvez os participantes para experimentar como que uma ou outra perspectiva pode ajudar, facilitar nesse sentido. André Wessler, acho que foi interessantíssimo o seu depoimento, né? Dizem que o pensamento é o semente da ação. Você concorda? Concordo e gostaria de complementar talvez com uma coisa que você falou antes, uma frase em inglês, tem uma outra que os americanos falam muito, to be comfortable by being uncomfortable. Então, parece que cada vez nós vamos precisar conviver mais com isso para viver de uma forma não tão confortável como que era até pouco tempo atrás. Agradeço, acho que já estamos no tempo acordado, agradeço especialmente seu depoimento e parabenizo ao Dr. Agostinho Turbian, a Tatiana Turbian e ao Dr. Geraldo Alckmin pela organização e pela realização desse FOPA, né? Porque também essa é uma forma de reagir, de dar uma oportunidade de repensar para um grande São Paulo, para um grande Brasil, que é um centro dentro da nossa querida América. Saudades aqui da Argentina, de todos vocês, e um grande abraço. E agradeço pelas suas palavras, André Wessler, porque acho que é a pessoa que tem que estar forte, né? Tem que estar bem focada, tem que aproveitar esse tempo e essa oportunidade extraordinária de dar uma repensada. Algumas vezes eu penso, alguém vinha e deu um tempo demais. Bom, o que vamos fazer com isso? Como vamos tentar, como bem você falava, transformar a crise no sinônimo de oportunidade. Exatamente, exatamente. Isso é a melhor coisa que podemos fazer. Muito obrigado, Cecília. Obrigada a você, doutor. Eu que agradeço, doutor Geraldo, Cecília, Agostinho, a equipe toda da GCSM. Muito obrigado, ótimo evento. Muito obrigado, Andrei. E como médico, quero dizer que estou plenamente de acordo. A base de tudo é a saúde, é cuidar de nós, né? Acho que valorizar a saúde, a promoção da saúde. Muito obrigado, foi maravilhoso. Muito agradecido, doutor Geraldo. Muito obrigado. Nós passamos